Bom, pessoal, vamos começar mais uma aula e agora vamos ver o dimensionamento de pilares em situação de flexotração. A condição de flexotração ela é diferente da flexocompressão, então vão ter equações de equilíbrio diferentes, tá bem? Por isso que a forma de obtenção dessas armaduras não vai ser da mesma forma que a gente tem visto até agora, tá? Essa primeira aula é mais conceitual, onde eu vou explicar para vocês da onde que surgem as formulações para o cálculo dessas armaduras, tá? Então eu vou mostrar para vocês o desenvolvimento dessas formulações e depois na próxima aula a gente aplica isso num exemplo prático. Bom, quando nós temos pilares em flexotração, nós precisamos basicamente verificar duas etapas. Primeiro, a excentricidade de cargas e depois nós fazemos o cálculo dessas armaduras. Agora, se vocês se lembrarem lá das primeiras aulas, quando eu falei sobre excentricidade e domínios, o que nós tínhamos visto? Que no caso de flexotração, nós estamos no domínio 1, né? Onde eu só tenho as armaduras, tanto superior como a inferior, tracionadas, tá? Então, no limite do domínio 1, eu tenho este plano de deformação, onde toda a minha seção ela está alongada até este limite de 10 por 1000, tá? Então, tanto a armadura inferior como a armadura superior estão alongadas até este limite, tá? Neste caso, como eu tenho toda a seção apresentando somente tração, eu tenho uma flexotração com pequena excentricidade. Vocês se lembram, né? Eu já tinha comentado com vocês que quando eu tenho encurtamento e alongamento na seção transversal, eu tenho uma situação de grande excentricidade, né? Porém, quando toda a minha seção está somente encurtada ou somente alongada, eu tenho pequenas excentricidades, tá? No caso, a gente está trabalhando com pequena excentricidade numa situação de tração. Então, estou considerando aqui que as duas armaduras vão estar tracionadas, tá bem? Agora, vamos começar a entender como que a nossa seção transversal do pilar vai estar sendo solicitada nessa condição de flexotração. Então, ó, aqui eu tenho a imagem de uma seção do nosso pilar, tá? Uma seção transversal vista em planta, né? E aqui ela vista em lado, né? Uma vista lateral, tá bem? Então, eu tenho momentos fletores e força normal na minha seção. Aqui, ó, a força normal, ela está entrando no plano da tela, né? O esforço axial está entrando. Isso significa que aqui a minha seção, ela está sendo comprimida, tá? Eu vou desenvolver as formulações em cima dessa situação mesmo, considerando que a força normal está sendo de compressão, né? Comprimindo a seção transversal. Porém, quando a gente estiver falando de tração, então esse valor de ND, do esforço axial, ele vai vir com um valor negativo, tá bem? E o que nós vimos? Que no domínio 1, a minha seção está alongada no limite de 10 por 1000, tá? Portanto, a deformação tanto da armadura superior como da armadura inferior, ela atinge essa deformação de 10 por 1000. E no caso de a minha seção estar solicitada com esforço ND e MD, quais são as resultantes de força nas minhas barras de armadura? Já que o concreto não está comprimido, eu tenho somente resultante de tração que vai ser resistida pelas barras de aço, pelas barras de armadura, tá? Neste caso, eu tenho o valor de RSD da armadura inferior e RSD' correspondente à armadura superior, tá bem? Bom, então é dessa forma que a seção do pilar vai estar trabalhando quando a gente tiver flexotração. Agora vamos escrever as equações de equilíbrio. O que nós precisamos ter? Que a somatória de forças tem que ser igual a zero e também que a somatória de momentos vetores em relação a um determinado polo tem que ser igual a zero. Neste caso, o polo que eu estou escolhendo vai ser este ponto aqui, coincidente com a armadura inferior, tá bem? Então vamos lá. Primeiro, para a somatória de forças na horizontal ser igual a zero, o que eu preciso fazer? Que o valor de ND mais o valor das resultantes de força nas duas barras de armadura tem que ser iguais a zero, tá? Já que todos estão apontando na mesma direção, eu tenho que ND mais RSD' igual a zero. Então, essa é a nossa primeira equação de equilíbrio, tá bem? Agora, vamos escrever a segunda, relativas ao somatório de momentos fletores em relação a este ponto O, tá bem? O que nós temos de momento fletor em relação a O? O esforço externo, MD, girando este ponto O no sentido horário, tá? Então, eu tenho MD mais o valor de ND vezes o seu braço de alavanca aqui, também girando esse ponto O no sentido horário. Então, é mais ND vezes essa distância. O que é essa distância aqui, né? Vai ser o quê? H sobre 2 menos D'. Estou fazendo essa distância aqui, este braço de alavanca para a força normal ND, tá bem? Então, eu tenho aqui, ó, H sobre 2 menos D'. O que mais que nós temos? Essa força RSD também girando no sentido horário. Então, vai ser RSD vezes esse braço de alavanca aqui
E o que é essa distância? Vai ser a dimensão H da seção, né? Menos 2 vezes D', porque eu tenho um D' aqui em cima e outro D' aqui embaixo, tá? Então, essa medida de braço vai ser este valor aqui, tá bem? Então, eu tenho esse somatório igual a 0. Essa vai ser a nossa segunda equação de equilíbrio. Agora, se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção nessa equação aqui, ó, vamos só rearranjar essa expressão, de forma que eu vou isolar esse termo de RSD', tá? Então, eu tenho que RSD' vezes H menos 2D' vai ser igual a quê? Menos esses valores. Eu vou passar, então, esses termos para o outro lado da igualdade, tá? Então, eu vou ter menos ND vezes o seu braço, menos MD, tá bem? Só rearranjei essa expressão. Agora, eu vou pegar este termo que está multiplicando o valor dessa força, dividindo aqui para baixo, tá bom? Então, eu fico com esta expressão aqui. E se a gente desenvolver um pouquinho mais essa expressão, né, só rearranjando esses termos, a gente fica então com este valor de força para as barras das armaduras superiores. Eu tenho um RSD' igual a menos ND sobre 2 menos esse valor aqui, tá bem? Então, isso aqui a gente vai chamar de equação 3. É a força resultante nas barras de armadura superiores, tá bom? Agora, se a gente pegar essa equação número 3 e substituir esse valor de RSD' aqui dentro dessa expressão, dentro dessa equação 1, então primeiro eu vou isolar agora esse termo de RSD, porque agora eu quero a força nas barras das armaduras inferiores, tá bom? Então eu vou isolar esse termo de RSD', que vai ser então igual a menos ND menos RSD'. Agora eu vou substituir aquela equação 3 aqui nesse termo, tá bom? E o que resulta? Eu tenho RSD igual a esta expressão, e aí eu vou desenvolver um pouquinho mais essa expressão, vai ficar, então, portanto, neste valor aqui, ó. Isso aqui eu vou chamar de equação 4. Então, a gente já tem as forças nas barras das armaduras inferiores e também nas barras das armaduras superiores. Se vocês forem observar, essas equações, elas são bem parecidas, né? Só que aqui eu tenho um valor negativo e aqui eu tenho um valor positivo, tá bem? Então, essas são as forças nas barras das armaduras. Nós sabemos que tensão é força sobre área. Então, como a gente tem a força, a gente consegue calcular a área. Agora, qual que é o valor dessa tensão, né? Ó, eu já mostrei para vocês que o valor da deformação nas barras de armadura, ela está no limite igual a 10 por 1000, tá? Então, portanto, o valor da tensão é a tensão de escoamento do aço. Por quê? Vou mostrar mais uma vez para vocês essa imagem aqui, ó, as barras de armadura alongadas até 10 por 1000, sendo que este alongamento ultrapassa o valor do alongamento limite de escoamento do aço, tá? Então, como eu estou trabalhando neste patamar plástico, eu tenho que a tensão na barra da armadura, ela fica limitada à tensão de escoamento do aço. Por isso que o valor de tensão sigma SD vai ser igual a FYD, que é a tensão de escoamento do aço, tá bem? Bom, então a gente vai calcular agora a área de armadura como força dividido por tensão. Eu tenho esta força e eu tenho essa tensão, tá bem? Então, se a gente fizer exatamente essa divisão aqui de força sobre tensão, a gente fica com essas expressões. A S igual a este termo da armadura inferior e o S', né, a área necessária para as armaduras superiores igual a este termo aqui, tá bem? Então, é isso que a gente vai utilizar para calcular essas armaduras. Agora, eu preciso falar de uma coisa muito importante, pessoal, prestem bastante atenção aqui. Essas expressões, elas só vão ser válidas se o valor resultante para essas armaduras for positivo, ou seja, se na hora que vocês forem calcular essas armaduras e resultar num número inferior a 0, essas equações não são válidas. Eu preciso ter um valor de armadura superior a 0, tá? E como que nós vamos verificar isso? Como o valor de tração vai ser negativo, né? Quando a gente tem tração, o valor de ND vai vir negativo, a gente vai ter que este termo aqui, ele vai resultar num termo positivo e o valor de MD é positivo. Com menos do ND vai virar um valor de ND positivo, tá? Então, aqui dentro dessa expressão, eu vou ter mais com mais por causa de AS. Então, a gente sabe que o valor da armadura AS inferior sempre vai ser um número positivo. Agora, no caso das armaduras superiores, como aqui eu tenho um valor resultante positivo e neste termo aqui ele vem com valor negativo, se este valor negativo superar o termo positivo, eu vou ter um S' inferior a 0, né? Um número negativo. E isso não pode acontecer, porque senão essa expressão já não tem validade, tá bem? Então, o que eu vou verificar? Eu vou pegar esses termos e levar no limite, né? Igualando esse termo com este termo aqui, tá? Então, no fundo, o que eu preciso ter? Que este termo tem que ser superior a esse termo aqui, tá bem? Então, é isso que eu vou fazer, ó. ND sobre 2, esse termo, tem que ser maior
que MD sobre H menos 2D', que é este termo aqui, tá bem? Se a gente for rearranjar essa expressão, ó, eu tenho que o valor de MD sobre ND tem que ser menor ou igual a este valor que resulta em H sobre 2 menos D'. E o que é MD sobre ND? É o valor da excentricidade. Vocês se lembram que eu falei? Excentricidade é momento dividido por força normal. Então, no fundo, essas expressões elas só têm validade quando eu tenho este valor de E, de excentricidade, menor que H sobre 2 menos D', tá bem? E no caso da flexotração, é isso que vai caracterizar a pequena excentricidade, de forma que eu vou ter as duas armaduras sempre tracionadas, tá bem? Então, aquela primeira condição que nós vimos de verificar a excentricidade resulta disso que nós vimos agora, tá? E, obedecendo essa condição, a gente faz o cálculo das armaduras, porque aí sim, essas expressões vão ser válidas, tá bem? Bom, então para o cálculo da armadura em flexotração, é só isso que a gente vai precisar fazer. Agora, na próxima aula, a gente vai aplicar essas equações em cima de um exemplo prático para a gente determinar a armadura necessária de um determinado pilar em flexotração.